Estamos de volta, professor Rogério Vieira, o mestre dos macetes, e nós vamos para uma nova etapa dessa apresentação do canal, o canal top da matemática, os macetes de Rogério Vieira. O que é o macete? É o caminho mais curto para resolver a questão. Então, o macete, eu vou resolver as questões agora num caminho direto, um caminho curto, tá certo? Vamos lá, vamos fazer uma amostragem aqui, tá? Vamos lá. Primeiro quesito, PM de São Paulo. Em uma papelaria, o preço de um caderno e um compasso é R$15. Caderno mais compasso, R$15. O caderno acompanhado do estojo custa 17. Caderno mais o estojo, 17. E o estojo acompanhado do compasso custa 8. Estojo mais compasso custa 8. A pergunta, quanto vai ser para comprar um caderno, o compasso e o estojo? Presta atenção, olha a técnica, viu? Olha a técnica, olha o macete, viu? Ele quer os três juntos, aí você soma do jeito que está aqui. Some, do jeito que está aqui. Caderno com caderno, 2 cadernos. E como é que eu vou passar nisso, professor? Se ele quer o total, meu amigo, se ele quer o total, você acha o total aqui, do jeito que está, viu? 2 cadernos, mais 2 compassos, mais 2 estojos. Igual, somando aqui, R$40. Se você dividir tudo por 2, né? Porque tudo aqui é par na expressão, né? Dividindo tudo por 2, compasso, caderno mais compasso, mais estojo, 20. Acabou a questão. É, professor Rogério Vieira, é o macete. O macete nas questões nesse estilo é você somar os valores dados e dividir por 2. Está aqui, ó. Tá certo? Então, veja. Na próxima questão que você perceber que o estilo é esse aqui, aí você pega 15, 17 e 8, somando dá 40. Dividido por 2, 20. É o preço dos 3. Então, letra D, D de Deus. Ok? Vamos lá. Então, tá aí o macete para você resolver questões desse tipo, onde ele quer o total. Agora, preste atenção. Olha o macete para quando você quiser descobrir um termo desse aqui. Na hora que você quiser descobrir qualquer termo, você faz o seguinte, aplica esse macete, acha os três juntos, né? Cadê? Olha os três juntos aqui. Aí digamos que a pergunta fosse o caderno. O caderno. Presta atenção, gente. O caderno. Aí eu tenho essa expressão aqui, não é? Eu tenho essa expressão aqui. Aí observe que eu quero caderno. Caderno. Mas compasso e estojo foi dado. Compasso e estojo é 8. 8. Então, através dessa expressão, eu posso calcular quem você quiser. Igual a 20. Então, isso quer dizer que o caderno vai ser R$12. Então, se a pergunta fosse o caderno, R$12. Você pode agir dessa mesma maneira para calcular o estojo, o compasso. Que macete, hein? Macete espetacular. Professor Rogério Vieira, segundo quesito. Eu estou no bloco dos macetes. Os macetes da matemática. Amigo, vê essa questão 2, amigo. PM de São Paulo, 2018, banca Vunesp. Preste atenção. Um levantamento feito por uma emissora de TV, com 1.600 que assistem a novela, revelou que a razão entre homens e mulheres nessa ordem é 7-3. Então, de acordo com a pesquisa, a diferença entre o número de mulheres e o número de homens que assistem às novelas é quanto? Amigo, preste atenção. Os professores, colegas, em atividade, em concursos, eles montam normalmente um sistema, né? Homens com mulheres, 1.600. A razão de homens para mulheres assistindo às novelas é 7-3. Aí, resolve esse sistema, acha os homens, acha as mulheres, e depois de achar os homens e as mulheres, acha a diferença.
eu tenho um macete para essa questão. Quantas vezes esse estilo de questão já caiu em concurso? 1000 vezes. Então, se essa questão já caiu tantas vezes em concursos, eu criei um macete para essa questão. E o macete é através da regra de 3. Olha, preste atenção, regra de 3. Para você armar a regra de 3 em questões nesse estilo, o início da regra de 3 é pelo que foi dado. Foi dado 1.600, não é isso? Então, 1.600 foi dado. Aí você começa a regra de 3 com 1.600. Para quanto? 1.600 relacionado a quanto? Ó, se 1.600 é o total, você acha o total aqui, ó. 7 mais 3. 10 pessoas envolvidas na relação aqui. Então, 10 é o total no início, que no final dá 1.600, tá certo? Desses 10, se eu quisesse os homens, eu botaria 7 aqui, homens. Aí acharia os homens. Se eu quisesse as mulheres, eu botava 3 aqui e achava as mulheres. Olha que macete arretado. Agora, eu não quero nem homens nem mulheres. Eu quero a diferença. Aí você acha a diferença aqui, ó. 7 menos 3 dá 4. Então você faz o seguinte, ó. 4 é a diferença, né, entre os homens e as mulheres. Quanto é que vai valer? X. Acabou. A regra de 3. Aí você pode cortar esse 0 com esse 0. E fazendo aqui a regra de 3, ó. X vezes 1, X. 160 vezes 4. 640. A de aprovação é o gabarito. A de aprovação. Diga amém você aí, diga amém. A aprovação, amém. Professor Rogério Vieira, o mestre dos macetes. Aí veja, nós temos aqui nesse bloco os macetes de Rogério Vieira. Gostou, né? Surpreendi você, né? É um show. É o professor Rogério Vieira. Uma nova maneira de ver a matemática. É top, é show. Vamos agora à última questão desse bloco dos macetes. Tá gostando, né? Eu tenho certeza. Você tá gostando aí. Aí preste atenção. Na hora que você ficar assistindo aqui o nosso canal, eu vou dar os macetes da porcentagem. Aí preste atenção, minha gente, preste atenção. Um aumento, antes de fazer essa questão, para a gente encerrar esse bloco. Um aumento de 20% e um aumento de 30%. Eu tenho uma técnica, eu tenho um macete para você achar 2 aumentos consecutivos. Eu tenho a técnica, o macete para 2 aumentos. Eu tenho o macete para um aumento e um desconto. Eu tenho um macete para 2 descontos. Só é você acompanhar aqui no canal, minha gente, no canal top da matemática. Como é que seria um aumento de 20 e um aumento de 30? Olha a técnica, viu? Soma, porque é 2 aumentos, e aplica agora a seguinte técnica. Presta atenção. Quando tem 0, corta, fica 2. E vezes, sempre multiplica, é uma técnica, viu? É um macete. Corta esse 0, 3. 2 vezes 3, 6. Mais 6, 56. Acabou. Então, um aumento de 20, um aumento de 30 dá 56% de aumento. Gostou? Olha, isso é só uma pitota. É só uma pitotinha. Assista o canal top da matemática. Vamos ver se entenderam. E se for 40% e 20%? 2 aumentos, um de 40 e um de 20. Entenderam como é que faz? Bora? Somando dá 60, né? São 2 aumentos. Aí aplica a técnica. Qual é a técnica? Tem 0, corta, fica 4. Tem 0, corta, fica 2. E multiplica. 4 vezes 2, 8. Mais 8, 68%. Aí você pergunta, e se não tiver o 0? Eu digo, mas não agora. Assista o canal, acompanhe as nossas aulas. E se disser um aumento e um desconto, acompanhe o nosso canal. Aí agora nós vamos fazer a questão 3, encerrando o nosso bloco dos macetes. Diz assim, ó, se 30% de 20% do meu atual salário corresponde a R$240, qual a faixa do valor que corresponde ao meu atual salário? Amigo, preste atenção. Eu quero calcular 30% de 20%. E se fosse 40% de 25%? E se fosse 8% de 50%? Olha o macete das porcentagens. Olha o macete das porcentagens. Quando você quer calcular
Presta atenção. 8% de 50%, você faz assim, ó. Tem zero, corta. O dia é vezes. Di, do, das da matemática é vezes, tá? 8 não tem zero. Aí você bota a vírgula aqui. Fica como se fosse 0,8. Aí você bota aqui, ó. 0,8 vezes 5. 4%, né? 4%. Então, 8% de 50%, 8% de 50% é 4%. Deixa eu ver se entenderam. Tem zero? Tem, corta. Quando tem zero, corta. Aqui não tem zero, aí bota a vírgula aqui, ó. O dia é vezes. 4 vezes 2,5 dá 10. Então, 10%. Então, aqui dá 10%. Então, no texto aqui está falando, ó, 20% de 30% de 20% do meu atual salário. Aí vamos lá, aplicando a técnica aqui. Dia vezes, né? Tem zero, corta. Olha que macete, viu? Tem zero, corta. 2 vezes 3, 6. Isso aqui é 6%. Então, preste atenção. Isso aqui é a mesma coisa de 6%. Então, 6% do atual salário é 240. 100% é o salário todo. X. Acabou, né? A regra de 3 acabou. E para acabar o valor da questão, para você chegar no valor da questão, eu posso simplificar 24 com 6, né? Dividindo aqui tudo por 6. Aqui vai dar 1. 24 por 6 dá 4, né? Aí o 0, 40 aqui. Então, fazendo aqui a proporção, x vezes 1, x. 100 vezes 40, 4 mil. Então, o salário do cara é 4 mil reais, tá certo? 4 mil reais é o salário em questão. Letra C, que é a faixa dele, né? Entre 3.500 a 4.200. Tá aí, gente. Professor Rogério, antes de encerrar, eu quero agradecer a Alexei Isoladas pelo espaço. É um espaço dinâmico, bonito, limpo, organizado. E você vai ver a diferença aqui, assim que chega, tá certo? E os professores são ótimos. Venha nos conhecer, tá certo? Venha conhecer o Espaço Alexei. Obrigado, Alexei, de coração. E fica aqui, no canal Top da Matemática. Aqui tem uma luz linda. É uma matemática diferente. Vamos lá. Eu quero você sempre aqui, diariamente, no nosso canal. Ok? Professor Rogério Vieira, um prazer.